Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta, né? Vamos seguir firmes aqui para a gente finalizar, né, esse tópico de processo de globalização tão rico, né, de informações, de debates. Agora a gente vai partir para as principais críticas ao processo de globalização, né? Então a gente vai partir daquele entendimento do professor Milton Santos, né, que eu finalizei o último vídeo, né, que eu relembrei que nós vimos. O professor Milton Santos fala que a globalização, né, dentro desse processo de globalização, a gente pode identificar três processos num só. O que ele chamou de globalização como fábula, que é justamente aquela globalização imposta, né, pela lógica ocidental capitalista cristã, ou seja, que vai favorecer um pequeno número de empresas, de pessoas, né, de países, certo? A globalização como perversidade, sim, as consequências nefastas desse processo, as desigualdades, a globalização aprofundando ainda mais esse abismo, né, de desigualdades socioeconômicas, né, de acesso à tecnologia, de acesso à técnica, né, certo? De desrespeito à cultura local. E ele também vai apontar o seguinte, cara, uma outra globalização é possível, certo? Uma globalização solidária, uma globalização, né, mais humana. Tranquilo? Então, aqui estão as principais críticas, muitas questões de prova, muitas questões de concurso, né? Inclusive, provas no Enem cobram esse entendimento por parte dos alunos, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns tópicos, né, pra gente poder ter como ponto de partida. Obviamente não são os únicos, tá bom? Mas são aqueles que mais aparecem, no caso, né, as temáticas, né, que mais aparecem nas questões, tá bom? Sobre, obviamente, né, essa temática. Vamos lá. O aumento da concentração econômica. Então, você vai lembrar da oligopolização, certo? Do grande controle exercido por um pequeno número de empresas. Você pode entender, né, a importância, né, dentro desse contexto da divisão internacional do trabalho, do controle financeiro. Então você vai entender justamente isso. Bacana, não? Beleza? Então você vai colocar junto com a DIT, ou seja, o fortalecimento dos países centrais. São aqueles detentores de tecnologia, aqueles detentores de capitais financeiros. Então você tem uma grande dependência, né? Por mais que a ONU utilize a expressão subdesenvolvimento, já estou dando uma dica aí, né, do que a gente vai trabalhar, né, no próximo capítulo, certo? Nosso próximo encontro, beleza? Quando você cria a palavra só em desenvolvimento, você cria uma falsa ideia, né? Você está dizendo o seguinte, poxa, o subdesenvolvimento é uma etapa para o desenvolvimento. Então os países que hoje não são desenvolvidos, que estão aquém, estão abaixo de um desenvolvimento, estão avançando, estão caminhando e um dia vão se tornar desenvolvidos. É isso que essa nomenclatura tenta dizer, né? Em desenvolvimento. Gente, para você ter países privilegiados, obviamente, você precisa ter países, né, explorados, tá certo? Rômulo, isso vai acabar? Então, se acabar não vai ser capitalismo, vai ser o quê? Não sei, mas aí não vai ser capitalismo, tá legal? Vai ser um outro modo de produção, tá legal? Certo? Então, quando você fala de, né, aumento da concentração econômica, fortalecimento, né, favorecimento dos países centrais, e aumento das desigualdades regionais, o que eu quero que você entenda? O processo de oligopolização, o processo de grande controle financeiro, o processo de apropriação, né, das tecnologias por parte de alguns países, por parte de algumas empresas, a grande competição planetária que leva, né, esse canibalismo empresarial e a concentração de capitais cada vez mais forte na mão de um pequeno número de empresas com maior capacidade de influência planetária, né? Você pode entender, inclusive, que grandes agências da ONU são dirigidas, né, por representantes empresariais, certo? O peso que os grandes financiadores da ONU têm, que são justamente os países mais ricos. Olha, por exemplo, a recente política aí de queda de braços. O Trump, por exemplo, dizendo que a OMS está puxando muita sardinha para a China, não está defendendo os interesses dos Estados Unidos. E eu, Estados Unidos, como grande financiador da OMS, estou cortando, né, da ONU de uma forma geral, estou cortando essas verbas, estou congelando essas verbas. Estão percebendo, né, a luta de braços dentro desse, né, desse contexto aí de desordem, né, geopolítica global, certo? Bacana? Beleza? Quando você fala de aumento das desigualdades regionais, eu quero que você lembre daquela frase que eu falei para vocês. A globalização pode estar presente no mundo inteiro, mas nem todo mundo se beneficia da globalização. Tá certo? Então eu preciso que você entenda, né, isso, né, por trás das questões, por trás dos textos, tá legal? Certo? Para você não cair em pegadinha. A tentativa de homogeneização cultural, lembra do macete, do coque, tá legal? O que você tem? Você tem uma imposição, uma tentativa de imposição do modelo capitalista ocidental e cristão. Obviamente baseado numa sociedade de consumo, né, onde o consumismo se propaga, com a formação, né, com o apoio da estrutura midiática para favorecer isso, só que ao mesmo tempo você tem resistência.
Ao mesmo tempo, você tem, né, de certa forma, resistência por parte das outras culturas. Aí você lembra do conceito, né, que eu expliquei para vocês de conflito, né, entre civilizações, ocidental e oriental. A ocidental tentando se manter em termos hegemônicos e avançar. A civilização oriental, as civilizações orientais, né, tentando resistir, né, e, né, contra-atacar, tá legal? Choque de civilizações. Então você pensa, né, no macetezinho do Koch. Quando a gente fala do aumento, né, do desemprego e de inúmeras outras problemáticas sociais, você tem que se referir que aquilo que as tecnologias, como as tecnologias são empregadas, ou seja, o objetivo não é atender aos interesses sociais. O desenvolvimento tecnológico busca garantir às empresas uma produção mais rápida, uma maior produtividade, menor custo produtivo, a produção de produtos, né, diferente dentro desse contexto de grande competição planetária. Consequentemente, nós temos uma lógica, né, que está diretamente relacionada ao modelo toyotista, que é justamente de que? Robotização, automação. Se a gente falar, por exemplo, da fábrica 4.0, que caracteriza a quarta revolução industrial, o que você vai pensar? Na internet das coisas. Certo? Então, reparem que cada vez mais nós temos, né, o desemprego estrutural ou tecnológico, legal? Certinho? Que é a substituição da mão de obra humana por máquinas, por tecnologias, né? Então, vários empregos que já deixaram de existir, outros irão, né, serão criados. Então você tem, além do desemprego estrutural, você tem a contínua necessidade de qualificação por parte do trabalhador. Certinho? Então você pode perceber isso. E quando você fala de problemáticas sociais, é tudo que leva, né? O aumento da desigualdade, o aumento das contradições, da segregação, da xenofobia, do preconceito, da violência ou das mais variadas formas de violência. Tá certo? Então você começa a perceber isso, né? A fome, a miséria. Gente, hoje quase 1 bilhão de pessoas levantam todos os dias sem saber se vão comer. Olha só que loucura. Né? No cenário de crise econômica, você tem a contínua reprodução de riqueza, só que você também tem o quê? O aprofundamento da concentração de renda. Tá certo? Então, é importante discutir isso, é importante debater isso, né? A adoção de barreiras demográficas, para mim, é uma das grandes contradições do processo de globalização. Se de um lado criam-se condições técnicas e políticas, né, que vão favorecer a circulação de capitais e a circulação de mercadorias, a mesma coisa não acontece em relação à circulação de pessoas. A globalização em si vai intensificar o processo migratório, uma vez que parques industriais migram, uma vez que o capital financeiro migra de locais de investimentos, certo? Uma vez que você tem maior número de voos, o transporte, né, internacional está mais acessível em termos de conhecimento, bacana, então você conhece mais as áreas e ao mesmo tempo o que você tem? Um aprofundamento da desigualdade entre os países. Então muitos imigrantes buscam melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de continuar estudando. Ao mesmo tempo, o aumento dos conflitos de cunho étnico, nacionalista, religioso, as contradições do imperialismo levam a conflitos imperialistas. Isso leva a um aumento muito, né, do número de refugiados. Certo? Ao mesmo tempo, as grandes problemáticas ambientais, frutos dessa interação nociva do homem em relação ao meio, frutos de uma grande crise ambiental que nós vivemos, intensificada e muito a partir da Revolução Industrial, isso leva aos chamados desabrigados climáticos, aos refugiados climáticos também. Só que ao mesmo tempo, os países eles adotam barreiras para essas pessoas, muros, cercas. Olha o exemplo, por exemplo, né? O exemplo, por exemplo, foi ótimo, mas olha a lógica, né, do muro do Trump no México, dando continuidade, né, a um projeto iniciado lá com Bill Clinton em 1994, onde os Estados Unidos iniciaram a construção de um muro, que já 2 etapas já foram concluídas, agora o Trump quer terminá-las. Certo? Quer concluir, né, esse muro, essa barreira física. Certo? A justificativa é para diminuir, minimizar ao máximo a migração ilegal, o contrabando, né, drogas, beleza? Só que, na verdade, nós sabemos que é uma política de segregação. É uma política de segregação. Né? Então, eles querem que os capitais, as mercadorias, né, as maquiladoras, né, essas montadoras, né, no México, continuem fazendo o seu papel. Mas para as pessoas é cerca, muro, fiscalização. Olha, por exemplo, né, o Frontex, o papel do Frontex, que é justamente
essa instituição da União Europeia que fiscaliza as fronteiras, certo? Olha a questão, né, imigratória na Europa, agravada pela crise síria, agravada pelo Estado Islâmico, né, por toda aquela instabilidade iniciada, né, a partir da invasão do Afeganistão em 2001, invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos. Olha os interesses econômicos envolvidos, como isso agrava e a população precisa se refugiar, certo? Bacana? Né? Olha, por exemplo, na Palestina, o muro da Cisjordânia. Olha o muro da Cisjordânia, onde Israel incorpora inclusive territórios palestinos. Certinho? Como que vivem esses mais de 150 aldeamentos palestinos dentro do território de Israel? Certo? Beleza? Então, isso é uma grande vergonha para o mundo. Isso coloca a tese daqueles defensores que após o Muro de Berlim, os muros iriam cair. Pelo contrário, os muros estão se elevando, estão se ampliando, estão se tornando cada vez, né, maiores, mais intensos. Então você coloca tapetes vermelhos para onde? E cerca, muro, né, fiscalização, xenofobia para outros. Olha a lógica da islamofobia tão propagada no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né, a partir do 11 de setembro. Estão percebendo isso? E o Brasil não é diferente não. Ele, brasileiro, quer ser bem atendido em vários países, mas por outro lado, como que ele trata os haitianos, os bolivianos, os peruanos, os venezuelanos, os colombianos, os peruanos? Reparem bem, certo? O Brasil liberou visto para estadunidenses, dizendo assim, não, minha casa pode entrar sem bater. Agora os Estados Unidos não apresentaram essa contrapartida. Como que o Brasil, né, se relacionava com os países dentro dessa lógica de visto? Simples. Simples. Se exige visto para brasileiro, eu também vou exigir visto para vocês. Certo? Esse atual governo mudou essa dinâmica, né? Lógico, mudou essa dinâmica em relação aos Estados Unidos e outros países. Tá legal? Mas a situação de desequilíbrio permanece, né? A possibilidade de pandemias. Olha, por exemplo, as mais recentes aqui, que vocês devem se lembrar, da gripe suína e, obviamente, atual, do Covid-19, certo? Isso tem a ver com os fluxos, né, comerciais, com os fluxos de pessoas, com os fluxos turísticos, com o grande, né, número de voos em escalas planetárias, o deslocamento quase diário, inclusive de empresários que se deslocam entre países, a grande integração, a grande interdependência, certo? Que rapidamente, né, uma epidemia torna-se uma pandemia. Então você tem novamente o papel, né, dos organismos, como nós citamos da OMS para isso. Onde que ficam, por exemplo, os quartéis generais, assim, digamos assim, de contenção da OMS? Nos aeroportos. Estão percebendo isso, certo? Nas fronteiras, tá? Agravamento dos impactos ambientais em escala mundial. Então você pode perceber que esse processo de apropriação do homem em relação à natureza, aquilo que a natureza nos dá de graça, o homem, esse desequilíbrio, né, esse desequilíbrio tão forte, né, está colocando em risco a sobrevivência das gerações futuras. Quando você pensa, né, nessa relação, você pensa na questão da sustentabilidade. Essa proposta de sustentabilidade, né, defende a integração de interesses econômicos, sociais e ambientais. O que nós percebemos, vemos, né, temos clareza, certeza, que os interesses econômicos suplantam os interesses sociais, os interesses ambientais, colocando em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos. A ONU, através do PNUMA, né, da sua agência que cuida do meio ambiente, inclusive do painel intergovernamental de mudanças climáticas, já apontam, né, que esses organismos já apontam o seguinte, mas, né, as comunidades científicas, né, apontam o seguinte, cara, se nada for feito, as temperaturas vão ultrapassar, né, um aumento de 4 graus até 2100, certo? O Tratado de Paris é justamente para conter isso até 2 graus, né? De preferência chegar a 1,5 graus. Né? Os esforços coletivos, integrados, únicos. Certo? Cara, a saída dos Estados Unidos, né? O anúncio da saída dos Estados Unidos pelo governo Trump como uma das suas primeiras medidas de rasgar o Tratado de Paris. Meus amores, isso além de ser algo extremamente nocivo, visto que os Estados Unidos são historicamente os mais sujos do mundo, atualmente é a China, mas historicamente são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje atualmente na segunda posição, mas, cara, assim, se continuar dessa forma,
com o Trump liberando, né, o xisto, batendo recorde de produção de xisto, produção de carvão mineral, vamos liberar isso, vamos acabar com aquela legislação ambiental da época do Obama e tal, vamos destroçar isso. Cara, a gente está colocando em risco, né, a própria validade do Tratado de Paris. E fora isso, a saída dos Estados Unidos, além de comprometer os resultados, também pode ser um exemplo ruim a ser seguido por outros países. Dentro dessa escalada de governos autoritários, governos, né, extremamente conservadores que se espalham pelo mundo, literalmente negligenciando a questão ambiental. Olha o Brasil, infelizmente, batendo recorde de desmatamentos. O Brasil hoje é o país que mais destrói floresta. Só nesses primeiros meses de 2020, o Brasil está apresentando um salto assustador de desmatamento na Amazônia. Estão percebendo isso, né? Então, consequentemente, se são problemas globais, necessitam também de soluções globais, tá certo? O aumento da criminalidade em escala mundial. Então, a gente está falando dos crimes, né, mais variados. Por exemplo, crimes virtuais, que também são praticados pelos estados, tá? Não pensem que são praticados apenas por grupos, grupos terroristas, né, utilização de alta tecnologia, certo? Pelo contrário, o terrorismo também é praticado pelos estados, oficialmente falando, tá certo? Obviamente nós temos alternativas, resistência para isso, tá bom? Então nós temos crimes virtuais, né, crimes financeiros, né, roubo de dados, né, a utilização das infovias como forma, né, de favorecer o contexto de terrorismo mundializado, questão da pedofilia, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, tráfico de órgãos, contrabandos das mais variadas formas, extremamente nocivos, tá certo? Poxa, um fuzil que chega na mão de uma criança aqui no Brasil, cara, não foi produzido pelo Brasil. Ele chegou com a conivência do alto escalão político dos Estados Unidos, com o alto escalão militar dos Estados Unidos, né, com o alto escalão militar e político de outros países, onde essas armas seriam entregues, inclusive contando com a participação também do alto escalão político, né, brasileiro. Certo? É isso que a gente precisa refletir, isso que a gente precisa entender, galera. Tá certo? Bacana. Então aqui fica só algumas possibilidades. Obviamente, inclusive, são possíveis temas, né, para uma prova de redação. Olha só que interessante. Para sustentação das suas ideias, né, para o seu repertório cultural. Então são situações assim, são tópicos assim, eu acho muito ricos, né, muito necessários, muito importantes. Sobre o processo de globalização. Lembre-se, né, que a globalização está no eixo de várias outras temáticas, tá bom? Não somente para a geografia, né, não somente para a história, para as outras ciências, para as outras ciências que fazem parte da área de humanas, mas também para ciências de outras áreas, tá legal? É o mundo que nós vivemos, é a relação que nós vivemos, e nem por isso é fácil de entender, certo? É tranquilo de compreender. Então fica aqui só alguns dados, alguns detalhes, alguns tópicos, alguns pitacos da minha parte, e obviamente não tem como esgotar esses assuntos, né? Então cabe você, né, se aprofundar, se interessar, pesquisar, perguntar, tá legal? Debater sobre esses temas, tá certo? Nossa função social também é tentar buscar um mundo melhor, e para isso a gente precisa entendê-lo, né, um pouco melhor. Galera, aqui, beijo para vocês, grande abraço, fica com Deus, tá? Obrigado aí mais uma vez.